Tudo que é notícia na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. Passado a limpo e comentado por especialistas no assunto. A partir de agora, está no ar. Jornal do Cacique. Direção e apresentação do jornalista Carlos Magalhães. Bom dia, Brasil! Quarta-feira, dia 6 de novembro de 2013, são 10 horas e 3 minutos na Baixada Santista. E como prometeu a nossa mulher do tempo, embaçado com chuva a quarta-feira. Bom dia, Isabel Lima. Eu vou deixar você passar as manchetes do dia, porque o programa hoje vai ser meio cheio. Como anunciei na rede social ontem, eu vou colocar para vocês a gravação de uma entrevista que fiz ontem no Ministério Público com a doutora Almáquia e o doutor Dauri de Paula Júnior, os promotores públicos do meio ambiente, nessa questão do VLT, e como coloquei no Facebook, na fanpage do Jornal do Cacique, uma bomba, porque eles falaram mesmo, abriram o verbo, apesar do relatório ainda não estar pronto, mas vocês prestarem bastante atenção, vocês vão ver nas entrelinhas tudo que eles falam a respeito desse VLT. Então vamos lá com o nosso giro de notícias bem curto, e depois entramos já com essa gravação da entrevista de ontem. Rádio Cacique, Rádio Cacique. Muito bom dia, Carlos Magalhães. Bom dia aos nossos ouvintes. Vamos então ao giro de notícias. Impasse termina e estivadores entram em acordo com a Embraport. Famílias atingidas por incêndio em maio receberão mais 6 meses de auxílio aluguel. Sisutec abre inscrições para vagas remanescentes. Bom, então nós vamos a essa entrevista feita no Ministério Público, porque depois eu tenho uma convidada muito especial aqui, que nós vamos conversar também sobre um assunto muito interessante. E você que gosta de futebol vai saber de algumas coisas também muito interessantes. E hoje é para bagunçar mesmo a esfera aqui. Vamos ouvir então essa gravação que fiz ontem no Ministério Público com a doutora Almáquia Zuarque Acerbi. Ela é a coordenadora do GAEMA, que é um grupo de estudo entre todos os promotores de públicos do meio ambiente da Baixada Santista, e o doutor Dauri de Paula Júnior, que é promotor de meio ambiente aqui da cidade de Santos. Doutora, o que é exatamente o GAEMA e como que ele funciona? GAEMA é um grupo de atuação do Ministério Público que atua na Baixada Santista de uma maneira regionalizada. E a gente atua junto com um promotor natural, que é o promotor, por exemplo, em Santos, que aqui é o Dr. Dauri. A gente faz um trabalho conjunto. O GAEMA, ele funciona motivado por alguém ou ele mesmo percebe as situações e ele toma atitude? Assim, precisa alguém vir aqui fazer uma reclamação para que ele tome uma atitude, ou ele funciona por observação? Das duas formas. Qualquer promotor, ele pode ser provocado por algum cidadão, uma representação, ou notícias de jornal, alguma coisa que a gente tome conhecimento, a gente pode instaurar um procedimento para investigar. Como também o cidadão pode vir até aqui, fazer a representação, como em qualquer promotoria. E hoje, essa questão que está mais assim tocante na população, a questão do VLT, principalmente com o traçado pela Avenida Francisco Glicério, no canteiro central e não na linha do trem. Que as pessoas acham assim um tanto quanto natural, porque já que ele vem lá do São Vicente pela linha do trem, por que não continuar, né? E o Ministério Público está atento. Em que pé está isso? Se falou provavelmente até em paralisar as obras. Como é que está essa situação?
Isso, o Ministério Público foi surpreendido com a mudança, porque o projeto inicial era pela linha da máquina, como o senhor falou, e quando tomamos conhecimento dessa alteração, chamamos a empresa, fizemos reuniões, e a empresa se prontificou a comprovar que seria pelo meio da avenida, porque seria melhor. E aí aguardamos o estudo da empresa, a empresa apresentou esse estudo, se comprometeu a não mexer no local enquanto não estivesse, a gente não entrasse em um acordo. Ele apresentou esse estudo e agora estamos aguardando nosso parecer técnico com relação a esse estudo. A reunião seria hoje, mas como o nosso parecer técnico não ficou pronto, a gente redesignou a reunião para a semana que vem, né, dia 11. Porque as obras continuam, né? Pelo menos alguns trechos a gente vê que as obras continuam aqui entre o Canal 3 e a Conselheiro Neves. Eles estão fazendo o calçamento ali naquela parte da linha do trem, na outra parte ali atrás eles já estão arrancando os trilhos, né? Então, o Ministério Público não é contra ao VLT. Então, no trecho que não tem essa polêmica dessa alteração, a gente não quis atrapalhar. A gente só quer que não haja obra nessa parte, porque se ficar comprovado que o melhor é a linha férrea, iria usar dinheiro para fazer no meio da avenida um projeto que é até mais caro do que continuar pela linha férrea, e para depois ter alguma alteração. Por isso que a gente solicitou da empresa que não mexesse ali. Essa questão, existe um abaixo-assinado que foi dos moradores ali do bairro do Campo Grande, dos feirantes, né, que foi passado. E existe também, parece que, uma lista de apoio dos vereadores. Aí nos falaram o seguinte, que existem duas listas de apoio, uma apoiando os feirantes e outra não, e com o mesmo número de assinatura nas duas. Isso foi dito por um vereador. Tem um vereador que até me pediu uma reunião, eu não posso falar assim, qual é a posição dos vereadores, né? Então, eu acredito que a questão é polêmica, porque também muita gente não tem conhecimento do laudo técnico apresentado e as pessoas costumam dar cada um a sua opinião pessoal e cada um encara a questão do próprio ponto de vista dos feirantes, a problemática da feira, mas tudo isso é gerado simplesmente por uma coisa: o estudo foi mal feito. Se o estudo fosse um estudo bom, o EIA-RIMA, que é o que fala em EIA, que é um estudo de um grande projeto, esse estudo já tem que prever todas as problemáticas do projeto, né, para até já apresentar a solução, e não quando o problema aparece procurar a solução, né? E as feiras é um grande exemplo, né, porque onde vão ficar os feirantes? E uma outra coisa que nos chamou a atenção, e também houve uma reclamação, pessoas que ligaram para a rádio, que houve uma audiência pública agora, semana passada, né, e essa audiência pública foi marcada no hotel, no Mendes Convention, no Mendes Plaza. E as pessoas falando, poxa, mas a audiência pública poderia ser lá na Sociedade de Melhoramentos, no bairro, né? Assim, também 10 horas da manhã que marcaram uma audiência pública. Isso daí é uma outra reclamação que nós fizemos para alguns vereadores hoje, que as audiências públicas que a Câmara está promovendo são em horários que o público não pode ir, né? Então, essa audiência ela deveria de ser num local que o público tem acesso, num horário que o público possa ir, né? Não fazer num hotel onde a entrada não foi assim tão franqueada, né? E perde todo o escopo da audiência pública, né? Porque a audiência pública é justamente ouvir as pessoas que serão atingidas com aquele projeto. O ideal seria que o empresário, em qualquer projeto, estivesse preocupado com as pessoas que vão ou usufruir do projeto ou ser atingidas, porque assim, mesmo que o projeto seja bom para a cidade, algumas pessoas vão sofrer alguma coisa ruim, não que o projeto não vai poder acontecer mas se existe a indenização, ou então estudar outras possibilidades, né? Porque só quem mora ali que tem conhecimento. E na reunião, até a gente conversando com alguns pontos, a gente vê a surpresa das pessoas que falam assim: vai acontecer isso, eu não sabia, vai alterar o zoneamento da cidade, eu não sabia. Então, o interessante da audiência pública é realmente o empresário, o empreendedor
e os políticos e todo mundo ouvir a sociedade, né? Só que por isso que eu às vezes nem gosto de ir à audiência pública, porque eu vejo que a sociedade não é ouvida ali. Então fica uma coisa só para inglês ver, né? Então, infelizmente, perde todo o escopo da audiência pública. O doutor Dauri, pela sua experiência, eu comentei essa semana com o vereador Marcos de Rossi, que se os projetos todos que tem nessa cidade que dizem que vão fazer, túnel, VLT, entrada da cidade, o túnel para o Marapé, se eles saírem do papel, eu mudo de Santos e volto daqui a 10 anos, porque a cidade vai parar. Quer dizer, esse impacto não é simplesmente o impacto do meio ambiente, mas o impacto da obra na cidade é uma preocupação também do Ministério Público, não? Sim, exatamente. Como a Almáquia colocou, o Ministério Público atua em duas frentes. Uma acompanhando o licenciamento ambiental, né? E essa frente é feita pelo GAEMA. E a outra frente são os impactos urbanos que essas obras podem acontecer. E o VLT é uma obra nitidamente urbana. Você tem razão, se todas essas obras que estão projetadas acontecerem ao mesmo tempo, e mal planejadas, como a gente vê acontecer no caso do VLT, o caso do túnel Santos-Guarujá, é possível que nós tenhamos uma cidade parada, porque uma obra vai competir com a outra pelo pouco de áreas de circulação que sobrarem, né? Esse é uma parte do estudo de impacto ambiental, que é a necessidade de, na apreciação de uma determinada obra, se olhar a interação dessa obra com as demais obras projetadas para a região, né? E, por exemplo, o estudo de impacto ambiental do túnel não leva em consideração esse tipo de interação com outras obras já projetadas e em execução, é o caso, por exemplo, da Avenida Perimetral, né? Em relação ao VLT, os estudos foram mal feitos. Na verdade, a MTU, para que o projeto saísse com mais facilidade, apresentou um estudo dizendo: olha, nós vamos trocar o modal ferroviário pesado, que trafegava ali, cortava a cidade de Santos, por um modal ferroviário de passageiros leve, que não polui, porque é elétrico, não é diesel, né? Então, eu também morei ali na região do Campo Grande, convivi com o trem, né? E a gente sabe que há uma diferença muito grande entre os dois modais. E isso foi o que ela apresentou no estudo de impacto ambiental. Eu vou trazer uma melhoria para a região. Naquele trecho onde passava um trem, vai passar um VLT. No curso do processo de licenciamento, né, houve a modificação do projeto para que o VLT entre o Cana 1 e a Conselheiro Nebias passasse para o centro da avenida. Em algumas áreas, essa mudança de trajeto, de fato, é benéfica. É o caso entre o Canal 3 e a Conselheiro Nebias, onde existia um muro cego, né? Caso com imóveis fronteiriços, né? E isso tornava a área pouco habitável. Agora, com a abertura dos lotes para a nova avenida, você consegue melhorar o ambiente urbano, né? Então, e isso não causaria nenhum problema aos moradores que já estão lá, porque estão com os imóveis já edificados. Diferente das outras áreas, né, a área entre o Canal 3 e a Ana Costa, e a área entre a Ana Costa e o Cana 1, onde haverá substituição de uma via local por uma via expressa, né, com mudanças de uso, com aumento da poluição sonora, né, o nível de ruído de uma avenida é maior do que o de uma via urbana, de uma via local, com aumento de material particulado em função da ressuspensão do material da via, em razão do tráfego de veículos movidos por diesel, né, que hoje tem uma circulação restrita nas vias locais, porque dificilmente você tem linha de ônibus em via local, tráfego de caminhões pesados. Isso tudo modifica a vida das pessoas, né? Isso deveria ter sido objeto de avaliação no estudo de impacto ambiental, né? E não foi. E como a Almáquia também já falou, mesmo em relação à feira, né? Se ali existe uma feira, se esta atividade é uma atividade que o município quer, né, quer manter, e dela dependem um grande número de pessoas, né,
isso deveria ter sido objeto de avaliação no estudo de impacto ambiental, né? Ainda que seja uma atividade que é concedida pelo poder público, é uma autorização para ocupação de espaço público, né? Então, teoricamente, ele poderia transferir para o local onde ele achasse melhor. Certamente, a tolerância dos moradores às feiras está no seu aspecto histórico, ela já existe ali há bastante tempo, né? Justamente esta feira é a feira que menos impacta, porque ela não está na porta das pessoas, né? E esse fato foi simplesmente ignorado no projeto. Nós realmente nós não conseguimos ver nenhum ponto que o projeto fosse benéfico para a sociedade, né? O ponto alegado pelo município é a melhoria do sistema de trânsito. A MTU fez um estudo, o Ministério Público está finalizando uma análise, e hoje é o último dia para a gente concluir essa análise, né? Ainda não ficou pronto, para saber se de fato isso vai gerar algum tipo de melhoria, mas mesmo assim é necessário avaliar as outras variáveis, né? Não é só porque vai ter uma melhoria de alguns minutos na circulação de uma avenida que você vai prejudicar um número muito grande de pessoas. É preciso ver quanto que se é que vai haver a melhoria, quanto que vai haver a melhoria. O outro aspecto destacado aí pela MTU é de que melhoraria a acessibilidade dos lotes lindeiros, né? Só tem um lote lindeiro que vai ter a sua vai haver melhoria, é o Mendes Convention Center, porque é o único lote que vai passar a ter o VLT, se ele trafegar pela linha, né, de frente à entrada. Então, a acessibilidade ao Mendes Convention Center, de fato, vai ficar prejudicada, mas isso o empresário já sabia, né, desse projeto desde que desde que ele adquiriu a área, né? Ali tinha o projeto do TIM, isso está muito claro para todos, então esse não é nenhum problema para o Ministério Público, né? Então nós não conseguimos detectar nenhuma outra área no traçado em que houvessem lotes cuja acessibilidade fosse prejudicada pelo VLT, né? Os lotes existentes entre o canal, próximo do canal 3 tem acessibilidade tanto pelo canal como fugiu agora a rua, mas tem acessibilidade lateral. Os lotes no trecho entre o canal 3 e a Ana Costa, em função da própria obra, vão ganhar acessibilidade pela nova avenida, né, coisa que não tinham, então também não haveria qualquer tipo de prejuízo mantido ali o traçado do VLT. E é isso que nós estamos analisando. Eu acho que é uma análise absolutamente técnica que deve levar em consideração todos esses fatores. E é em cima dessa análise que o Ministério Público vai decidir se aceita essa modificação de traçado ou não. E caso não aceite, não havendo espontaneamente por parte da MTU o retorno do projeto ao projeto original, certamente vai gerar uma ação civil pública. Doutora, era até hoje, né, dia 5, o estudo ainda está finalizando, mas tem mais algum prazo agora? Foi prorrogado esse prazo? Até quando, então, finaliza essa posição do Ministério Público? Não, assim, a reunião já foi redesignada, dia 11, então nesse prazo, a gente está aguardando. Eu acredito que em breve o estudo porque o estudo é feito em São Paulo. Já conversei com os técnicos, eles já sabem da urgência, da necessidade desse estudo para a cidade, da necessidade que eu tenho desse estudo para até ajuizar a ação. Eu preciso desse estudo para ajuizamento da ação. Mesmo já conhecendo, eles já estiveram aqui comigo, já me explicaram vários pontos. As outras reuniões que a gente fez, a gente não tinha esse estudo materializado, mas a gente tinha, os nossos técnicos vieram aqui, o Dr. Dauri, fizemos uma vistoria, mostramos todo o trajeto inteiro aqui do VLT para os nossos técnicos, e eles já foram apontando as problemáticas do meio da avenida. Então, só que eles não tinham ainda colocado no papel, estavam já para colocar no papel, e aí veio o estudo da MTU. Então, além do parecer sobre o traçado, eles também vão comentar esse estudo da MTU, por isso que houve um atraso
que esse estudo da MTU foi entregue e aí foi passado para o pessoal em São Paulo. Então, eles acreditam que em breve, essa semana, eu ainda tô com já recebo esse estudo. E aí, com esse estudo, a gente recebendo esse estudo, já tem essa reunião marcada de dia 11, né? Até dia 11, acredito que a gente já está com esse estudo e esse parecer. O estudo seja entregue hoje, né? Porque aí a gente tem que analisar, com esse estudo na mão, a gente vai se reunir para conversar, todos os promotores do GAEMA, que não sou só eu, tem a doutora Flávia, a doutora Nelisa, e mais os promotores naturais, né, o promotor de São Vicente, o doutor Dauri, e aí vamos sentar, verificar nosso parecer técnico e temos a reunião no dia 11. E aí nessa reunião a gente vai ver a posição da empresa, se aceita o nosso estudo ou não. Caso ela não aceite nosso estudo e realmente nosso estudo confirme essa posição que eu já estou, que até agora foi a posição do Ministério Público, que é do traçado da linha da máquina, e a empresa não aceite, infelizmente entraremos com ação e vamos suspender o projeto do VLT. Muito obrigado pela atenção que vocês nos estão dando, a referência à Rádio Cacique de Santos. É importante a gente informar a população, porque é quem está mais perdido nisso daí. Como tudo que acontece em Santos, depois que está pronto é que a gente vai ficar vendo, né? A gente está à disposição, a gente sabe que o assunto é polêmico, a gente sabe que existem diversas críticas de ambos os lados, a gente entende, só que, eu repito, não é o Ministério Público contra o projeto do VLT, não é uma opinião pessoal minha, ou do doutor Dauri, ou da doutora Flávia, é uma questão técnica enfrentada só agora, porque muita gente fala, mas o estudo é antigo, tal, mas a informação dessa alteração só veio em 2012, né? E assim que tivemos a notícia, foi 2012, né, Dauri? E aí assim que tivemos a notícia, já marcamos a reunião. Então, assim, o estudo apresentado em 2008, sim, é um estudo antigo, de 2008, mas a nossa preocupação era mínima, porque ainda é o que o Dauri acabou de falar, ia usar a linha da máquina, ia melhorar, né? Então, com a notícia em 2012, que dessa alteração, que a gente falou, não. Então, porque não que não possa haver alteração, todo projeto pode ter uma alteração, mas essa alteração vem da onde? A gente lendo todo o procedimento na CETESB, a gente não encontra nada que fale assim. Encontra assim, uma reunião falou, a CT falou que é melhor ir no meio da avenida. Mas como assim? A CT é o órgão que cuida do trânsito? Mas não só a CT falou, quem falou? Vamos ter um estudo que justifique essa alteração. Então, aí foram fazer o estudo. Então, assim, calma, né? Acho que tem limite. Só agora. Só agora. Então, assim, a gente está à disposição para tirar dúvida de qualquer assunto que a gente estiver tratando. O Ministério Público não acha que está acima de lei, acima... Primeiro que isso, como a gente falou dos vereadores, isso não é assunto de lei, né? Não é a questão da lei aqui, é obediência à legislação no estudo que ela exige. A legislação exige um EIA RIMA, que é um estudo complexo. Esse estudo é um estudo mal feito, mas até aí ia ser o quê? Aproveitar a linha da máquina, não ia existir grande interferência em nada, nem nos feirantes, nem no trânsito, porque a linha da máquina a gente já tem ali e é só melhorar. A partir do momento que houve uma alteração, sem nenhum embasamento técnico, sem nenhuma justificativa plausível, a gente atuou nesse sentido de brecar isso daí até alguém me justificar que tem motivo para essa alteração. Até hoje eu não vi nenhuma justificativa, vamos aguardar nosso parecer concreto e aí vamos fazer essa reunião no dia 11. Mas estamos à disposição para esclarecer a sociedade, esclarecer a dúvida, não existe nenhuma polêmica, nenhuma perseguição a vereador, ao empresário. Ele até poderia ser beneficiado se a população também fosse.
Só que nesse caso eu não estou vendo nenhum benefício para a população, só para o empresário. Muito obrigado, doutora Almack. Obrigado, doutor Dauri. Esse é o Jornal do Cacique. Bom, como vocês puderam ver, né, a gravação está assim um pouco baixa porque estou fazendo aqui direto do celular, que eu fiz ontem essa entrevista lá no Ministério Público. O relatório não está pronto, né, segundo falou a doutora Almack e o doutor Dauri, o relatório, o estudo técnico feito pelo Ministério Público, mas deixaram bem a entender que eles, se não houver alteração por parte do MTU e da Prefeitura, não vai continuar a obra. Está bem claro para eles. Ficou bem claro na entrevista que eles estão entendendo que o projeto original de 2008 foi criado o VLT na substituição de uma mobilidade pesada, que eram os trens, para colocar um veículo leve sobre trilhos. Né? Então, o projeto inicial era na linha férrea, sim. Não venham eles falar que não era. E depois houve alteração, a alteração foi feita em 2012 e o Ministério Público não sabia, ficou sabendo só no final de 2012. Quando soube, parou. E eles querem medir todos os impactos. Né? A Prefeitura falando, não, o cara que mora na Marquês de São Vicente, na Vidal Sion, ele agora vai morar numa avenida, vai valorizar o imóvel dele. Quem perguntou pro cara se ele quer valorizar o imóvel dele? O cara tá tendo a vida sossegada, que ele tira lá o carro dele da garagem, coloca o carro dele na garagem, numa via urbana, como diz o próprio promotor, né? E de repente vai virar uma via expressa. Ele quer isso? Né? Você tem a feira que está parada, que não interfere em nenhuma garagem, que tem estacionamento para os clientes, de repente essa feira vai ser colocada numa via urbana. Vão colocar essa feira onde? Na Alexandre Herculano, vão colocar essa feira, como me disse ontem o vereador aqui, vão colocar essa feira na própria Francisco Glicério, do Canal 1 em direção ao Orquidário, na frente de um monte de prédio, na frente de escola e tudo. Então, não foi feito o estudo do impacto da maneira que tem que ser feito e, pelo que está falando os promotores, isso não vai continuar. Isso não vai continuar. Ficou bem claro o posicionamento da doutora Almáquia e do doutor Dauri. Isso é um furo de reportagem da Rádio Cacique. Isso foi uma entrevista exclusiva ontem, que foi feita para mim, e nós estamos passando isso em primeira mão para todos os ouvintes da Rádio Cacique. Autoriza todas as outras emissoras, os jornais, a reproduzirem o que foi dito aqui, lógico, desde que deem crédito à Rádio Cacique pela nossa informação. Então, gente, nós vamos ainda repercutir mais esse assunto no dia de amanhã, mas hoje simplesmente passamos a matéria. Tá bom? São 10 horas e 30 minutos. A minha amiga Isabel Lima vai fazer a previsão do tempo, né? Isabel, se concentra, e dá aí a nossa previsão do tempo, que a gente voltamos já com a nossa convidada. E agora, a previsão do tempo do Cacique com Isabel Lima. Pois bem, vamos então à previsão do tempo nesta quarta-feira, dia 6 de novembro. Bom, hoje nós teremos aí mais um dia chuvoso em todo o nosso litoral. À noite a nebulosidade ainda aumenta, ou seja, a gente vai ter uma noite também chuvosa. A máxima hoje fica em 20 graus e a mínima em 17. Para amanhã nós não temos um tempo tão diferente não. Até vai ter um sol, mas entre muitas nuvens, teremos períodos de céu nublado e chuva a qualquer momento. Máxima de 21 e mínima de 17 graus. Então já sabe, vai sair de casa, guarda-chuva, capinha de chuva ou se molha, né? Quem não gosta, igual o Magalhães, não gosta de andar com guarda-chuva, vai ter que se molhar um pouquinho, porque a gente está com bastante áreas de nebulosidade aqui na nossa região. E eu me molho muito, né? Porque não dá para desviar dos pingos, né? Desse tamanho. E dizem que se correr na chuva é pior, que você se molha mais, molha mais, é verdade. Gente, olha, hoje eu estou recebendo aqui uma amiga, uma professora, uma pessoa que eu aprendi a gostar pelo respeito profissional, que foi sempre uma excelente professora quando me deu aula, né? Que é a doutora Sônia Romã, aliás, Sônia Romã, que é psicóloga clínica,
Sônia, primeiro, um bom dia, muito obrigado. Desculpe a gente ter colocado essa matéria antes, mas eu tinha que colocar porque essa foi uma reportagem feita no dia de ontem e é um assunto que está mexendo um pouco com a cidade. Bom dia, Magalhães. Adorei essa entrevista. Gostei muito. Fiquei com essas últimas palavras da doutora, quando ela diz que quando empresários ganham e o povo ganha, as coisas podem ser organizadas, mas uma parte ganhando só não pode. Esse é um tema que deve ser combatido e debatido no Brasil de uma forma ampla. Nós estamos vivendo num país, num momento, onde as partes, cada um está querendo levar o seu, cada um está querendo ganhar mais do que o outro, né? E não entendem que a gente só ganha a partir do momento que todo mundo pode ganhar. Isso sim é viver em sociedade, né, Sônia? Você que é uma psicóloga sabe muito bem disso, né? Fazer a boa repartição do bolo, né? Cada pessoa come a sua parte de maneira honesta e digna. Isso está muito difícil no Brasil, Magalhães. Sônia, posso chamar assim, né, Sônia? Né? Deve me chamar. Sônia, você trabalhou durante 10 anos no Santos Futebol Clube e cuidando de uma área que eu sinto assim nevrálgica, que é aquela coisa dos jovens que chegam no Santos. Porque o que a gente tem? Você tem várias jovens, crianças até, com 11 anos, né, 12, 13 anos, ainda são crianças, estão entrando na adolescência, que vêm de toda parte do Brasil e que vêm nas situações econômicas, situações sociais mais diversas possíveis. E você tinha o trabalho de tentar harmonizar isso, motivar não só eles, mas como a própria família. Como é que era esse trabalho no Santos Futebol Clube que você desenvolveu com tanta maestria? Você encontra meninos de todas as espécies, né, no sentido social. Existe aquele que vem com a obrigação de ganhar dinheiro para construir uma vida melhor para os pais. Existem aqueles que vêm porque é o primeiro ideal, é jogar, é conquistar sucesso com necessidades de ser titular, depois de ganhar o Campeonato Paulista, enfim. Cada um vem com uma necessidade. Alguns vêm muito sofridos. Para você ter uma ideia, nós tivemos um menino que não conseguia comer. E a comida não entrava. E ao conversar com ele, descobrimos que a partir do momento que ele comia dentro do Santos Futebol Clube, ele pensava na família que passava fome. E ele não conseguia comer. Então nós tivemos que fazer um trabalho para que ele aceitasse ser o primeiro nessa família a se alimentar melhor, para trabalhar, para ter sucesso e depois salvar a dignidade da própria família, de poder pelo menos comer. Então, existem casos e casos. Existia um outro menino que, antes de uma final de Campeonato Paulista, recebeu uma visita de um senhor e se apresentou como o pai biológico, e que ele nem sabia que tinha um pai biológico. Então, ele chorava muito, um dia antes de um Campeonato Paulista. E ele chorava muito e dizia: Dona Sônia, mas presta atenção, o meu pai não é meu pai. O meu pai é outro que eu nem conhecia, que eu estou conhecendo agora. E chorava muito. Então, são cenas que, se não forem bem trabalhadas, e são cenas de bastidores, né, Magalhães, que nunca vêm a público, porque o que parece que a maioria dos dirigentes, e às vezes até pessoas muito próximas ao atleta, esquece que ele é humano, que ele é um produto humano, né? Não é uma cadeira ou um móvel que pode ser lixado, pintado e vendido, não. Há de se trabalhar o lado humano dele, a alma do jogador. Isso é muito importante. Porque a gente vê, Sônia, como você falou, é a questão humana mesmo, né? E porque são muito jovens, né? São muito jovens e é jogado uma responsabilidade. É diferente de você pegar um jovem. Eu tive uma experiência na época que estava na Secretaria de Esportes, e nós tivemos que montar um time para disputar um campeonato. Normalmente o Santos que cede esses times para a prefeitura, mas naquele caso não podia o Santos ceder e nós tínhamos que montar para disputar uma Copa Disney e tal. E nós acabamos fazendo seleção e tudo. Bom, o campeonato foi indo. Quando estava na semifinal do campeonato, que era promovido por uma empresa, a empresa perdeu os patrocinadores e acabou o campeonato. E o campeonato era assim: os 4 semifinalistas iriam disputar a semifinal e final na Disney, que era a inauguração do centro técnico da Disney e tal.
Pô, você imagina a frustração que foi dos meninos não irem viajar quando nós estávamos em primeiro lugar da chave e provavelmente iríamos viajar. Então, e os pais vinham e falavam, nossa, aquilo foi um dos piores momentos da minha vida. Eles vinham e falavam assim, seu Magalhães, o meu filho voltou a estudar, o meu filho voltou a comer, o meu filho saiu da rua por causa desse time de futebol, do trabalho que vocês estão fazendo aqui. E agora o trabalho acaba e eu não sei o que eu vou fazer com meu filho. Garotos de 18 anos de idade. Uns 3 jogadores ali, o Santos tinha dispensado em peneiras, depois até pelo rendimento deles, o Santos chamou e eles acabaram sendo campeões brasileiros em 2002, o caso do Wellington. Foi um menino que eu tirei lá do parque do Jardim Piratininga. Então, Sônia, essa frustração e esse sentimento que você tem que trabalhar com isso, né? Porque também tem um menino que vem pra tua mão e depois que não dá certo no time. E aí, como é que fica a cabecinha dele falar, eu vou ter que voltar lá pro sertão e sem nada? Se o menino, vamos dizer, já está dentro do Santos Futebol Clube, no Sub-15, Sub-17, dificilmente ele voltaria, porque para você estar dentro de um clube, você passa por um estresse muito grande. Já no Sub-11 você já passa por um estresse muito grande. É uma seleção natural, né? Se o menino continua, é porque tem pelo menos alguma disponibilidade emocional para aquele trabalho. Então, dificilmente, com um bom trabalho, se o menino está lá, porque é difícil um menino do Sub-20, com qualidade técnica, que chegou ao Sub-20, ele regredir a esse nível. Entretanto, alguns regridem, não por culpa do clube, mas também por culpa do próprio jogador. Porque tem meninos que não respeitam a lógica do esporte, né? Bebem, saem de madrugada, acabam plantando o seu próprio futuro. Então, não se generaliza, Magalhães. Cada caso é um caso. Mas deixar de estudar em função desse trabalho é uma coisa que o clube sempre toma muito cuidado, porque há uma lei que te obriga a trabalhar dentro do Santos ou de qualquer time, a trabalhar e estudar junto. Você tem que mandar essa documentação para a Confederação Paulista. Mas, independente disso, você perde um pouco o time, sim, do estudo. Porque não dá para você trabalhar no ritmo que é exigido no futebol e ter tempo suficiente para que você estude como um estudante comum. É muito difícil conciliar essas duas partes, né? O importante é que o menino tenha escola, que o menino tenha um atendimento dentro do clube, como o Marcelo, o doutor Marcelo, iniciou esse programa no Santos, que era da coordenação dos estudantes, onde nós tínhamos uma escola de suporte para os meninos, né? Iniciado nessa gestão, que pode melhorar esses aspectos. Entretanto, não cura, não chega a um denominador comum. Essa escola ela faz praticamente um reforço, porque eles têm esse problema de viagens e faltar muito para a escola, né? Então, essa escola dentro do Santos, ela funciona praticamente como um reforço à escola. Isso, essa escola foi um projeto feito dentro do Santos, no nosso setor de psicologia, encaminhado ao Zito, e ele abriu uma parte do Santos para que se montasse essa escola de reforço, de atendimento. Inclusive, na nossa época, nós dávamos muito material disso, educativo, entendeu? Ao mesmo tempo que eles estavam dentro da sala falando, havia uma professora de português já corrigindo alguns erros básicos. Nós simulávamos entrevistas, como se o menino já fosse famoso, para que pudesse, enfim, ter um desenvolvimento melhor. Acho até que a gente conseguiu, né? Até a geração de 2010, que foi a época que eu saí do Santos, nós tivemos boa representação de atletas. Eu acho que foi um projeto muito bem-vindo e que existe até hoje. E era conversado com esses jovens até da possibilidade deles não vingarem no futebol profissional, porque eu imagino que o menino que começa a jogar no 11, no 13, no 15, na base do Santos, ele imagina vestir a camisa
branca do Santos num clássico contra o Corinthians na Vila Belmiro e tal. Deve ser o primeiro sonho dele, né, para depois sonhar com o Barcelona. Mas o primeiro sonho deve ser esse. Mas pode não vingar. Ele pode chegar no 20 e do Santos e para um time do interior, para alguma coisa assim, e nunca chegar a vestir a camisa do Santos. É preparado também isso para a vida dele e também depois do futebol, o que ele fazer? Magalhães, o futebol é frio. No sub-11 você já não tem meninos comuns, você já tem meninos que suportam um determinado estresse. Nós estamos falando de futebol de elite, né? É bem diferente. Ali os meninos se você está no sub-11, passa para o sub-13, isso significa que já há alguma coisa ali dentro de você que suporta. Depois vai para o sub-13, então suporta mais. Você não chega ao sub-20 se você tiver problemas psicológicos. A psicologia esportiva, ela não busca esses problemas, porque se você passa por esse estresse, chegou no sub-20, você tem um emocional bom. O que a gente cuida é do desempenho. Entretanto, muitos saem para times menores, né? Alguns também por culpa própria, outros por culpa política, porque às vezes você chega no Santos politicamente, você não dá para o negócio, você não é o melhor, mas existe sim uma política, isso, conhecimento. Não adianta querer dizer que não existe, mas eu também não estou fazendo uma crítica a isso, tá bom? Porque você chama normalmente quem para o seu programa? As pessoas que você conhece, as pessoas que você tem alguma coisa em comum. Isso acontece em todos os lados, eu não estou falando da forma pejorativa. Não é uma política má, mas existe um conhecimento, existem pessoas que trabalham, que conhecem, às vezes, o gerente, conhece o diretor. É óbvio que você vai ter mais acesso. Então, existe de todas as formas. Meninos que vão e que não servem, não da forma como pensam. Meninos que acreditam que são possuidores de um talento nato e que são capazes demais e que, na verdade, não são. Existem assessores. Você sabe que o grande mal do ser humano, Magalhães, é ele acreditar no seu assessor. O assessor, ele blinda aquilo que não serve, ele não critica, né? O teu assessor nunca te critica, ele só te elogia e você vai acreditando nisso. E com isso você vai formando uma personalidade também narcísica, né? É muito comum você, dentro do time, com 12, 13 anos, você dizer, você vai ser o cara, você vai ter todo o dinheiro do mundo, você vai pegar todas as meninas do mundo, isso aos 13 anos. Entendeu? Que eu sou totalmente contra esse tipo de conversa, mas existe. E você, então, vai desenvolvendo também, em muitos, um narcisismo prejudicial a ele próprio. Porque toda pessoa que tem uma convicção muito grande da sua grandeza, ela para de lutar. Porque se você é grande o suficiente para não lutar, você entra na zona de conforto, porque você relaxa o seu sistema nervoso, né? Então, é tão diversificado os problemas, Magalhães, que eu não consigo te responder assim objetivamente, mas existem de toda a sorte. Meninos que vão chegar no profissional, meninos que chegam no profissional e dizem a si próprio, puxa, agora eu cheguei, agora eu posso me tranquilizar, assinei o meu contrato profissional. Só essas palavras já faz o sistema nervoso relaxar. E ele para de jogar. Então, por que muitos meninos vêm tão bem no amador, chega no profissional, não joga mais? Porque ele luta para chegar no profissional. O campo do profissional é do lado do campo do sub-20. Os meninos, quando está o técnico do profissional, os meninos sabem ali no sub-20 que eles podem ser olhados. Muitos têm a motivação porque querem chegar no profissional. Então, o profissional convida para treinar. Olha, aquele menino lá que joga bem, etc. e tal, chama ele para vir profissional. Ele vai entusiasmado, ele vai motivado. Ele fala, meu Deus, eu tenho uma chance de mostrar meu trabalho aqui. Ele luta muito para mostrar o trabalho dele. O técnico se encanta e resolve admiti-lo no profissional e assina seu primeiro contrato. E aí, esse menino que lutou tanto, chegou. E se ele chegou, ele pode cometer o equívoco de dizer a si próprio, agora eu posso sossegar. Ou agora eu posso me acalmar, porque agora eu cheguei, agora eu posso realizar meus sonhos. E ele acalma.
E a partir daí ele não joga mais. Ah, que o moleque jogava tão bem, por que não está jogando? Ué, não está jogando porque ele mudou a forma de pensar. Entendeu? Então, cada menino é uma sentença. Por isso que é difícil te dar uma resposta generalizada. Cada menino é uma sentença. Agora, você pode, ao longo do tempo, ir corrigindo todas as distorções. Se você pegar o Neilton, por exemplo, é um menino que ele tem uma instabilidade muito grande. Ele está lá quieto, parado, na zona de conforto. Então, não tem trabalho em cima dele para ele sair daí. Então, é uma carreira que podia ser linda, que podia ter sucesso, que é um menino de um interior muito bonito, mas que possivelmente não vai conseguir. Ele não vai conseguir sair disso. Por quê? Ele não tem uma assessoria emocional para mudar isso. E a gente vê outros exemplos, né? A gente teve o caso do Gabigol, né? Que ele já vem na base com esse apelido. Gabigol, que predispõe que o cara é o homem-gol. Né? Tanto que ele mesmo falou, não, é Gabriel, ele não quer ser chamado de Gabigol. Veio, primeiro jogo dele no Santos, faz um gol e tal. Nossa, é o cara, descobrimos o cara. A partir daí não jogou mais nada. Foi para a seleção, chegou agora na seleção, perdeu um pênalti decisivo. A seleção acabou não indo para frente em função dele ter perdido o pênalti. Esse menino volta para o Santos. Como é que volta a cabeça desse menino? Então, eu conheço de perto o Gabriel, porque foi um menino que eu acompanhei bastante dentro do Santos. Ele tem uma responsabilidade muito grande, tem um compromisso com ele mesmo muito grande, talvez um dos os que mais tenha esse tipo de raciocínio. Ele tem um pai e uma mãe que cobra, entre aspas, de que um gol feito deve ser esquecido, tem que se fazer um outro, não se vive do passado. Então ele tem algumas características bastante interessantes. O que pode ocorrer no menino que é excepcional e que passa para o profissional, não nessa linha da zona de conforto que eu te falei, mas numa outra linha que começa a se cobrar demais. Então, quando chega, às vezes, um profissional de ponta, ele pode, ao invés de dizer assim, ah, que bom, eu cheguei, e ir para a zona de conforto, ele pode dizer para ele, puxa, agora eu tenho que mostrar serviço. Agora que eu tenho que trabalhar muito. E ele faz o inverso, ou seja, ele excita o sistema nervoso. Ele passa a ter uma ansiedade que a gente chama de estresse. É uma ansiedade que não é benéfica, é uma ansiedade negativa. Então, o que tem que fazer? Também afinar. Você sabe que você afina um piano, uma semana depois você vai lá e estica as cordas de novo. Né? Você não consegue afinar numa mão só. O jogador de futebol também é assim. Ele passa por fases. Ele está na zona de conforto, daqui a pouco, ou ele não, ele pode estar num grau de motivação bom, mas ele vai para o profissional, ele sobe essa ansiedade, porque ele precisa mostrar serviço agora lá em cima. Tem outro que chega no profissional e começa a achar que ali ele não pode errar, que até então ele podia, mas agora ele não pode errar, e também a ansiedade ficar muito gritante. Então você tem que afinar. Você tem que ir lá e dar pequenas afinadas. Não é grande reestruturação, são pequenas afinadas. Que se isso não é feito, pode incorrer de você apagar um pouco os talentos. Entendeu? Tudo é um trabalho. Não é só ganhar, assinar o contrato, técnica e... Não é só isso. É aquilo que eu te falei no início dessa entrevista. Nós estamos trabalhando com o elemento humano, entendeu? E o humano tem que ser sempre apreciado. Mas, dentre os meninos que estão aí, eu acredito no Gabriel, e uma atitude que ele mesmo tomou. Ele subiu como Gabigol e depois, em algum momento, ele falou que ele não gostaria de ser, nesse momento, chamado de Gabigol. Numa ciência do tipo, ou não estou merecendo, ou eu ainda não fiz o suficiente. Então, ele tem alguns pensamentos que me inspiram a achar que ele vai conseguir reverter tudo isso. Porque a gente vê a situação de alguns jogadores, né? Às vezes a gente, como torcedor, consegue ver no time que existe umas panelas dentro do time que a bola não é jogada para um moleque novo ou qualquer coisa assim. Ou às vezes não, às vezes jogam muito que é para botar o moleque para se queimar. Aí tem aquele moleque que chega, que vem com esse rótulo de ser um homem-gol, os caras jogam para ele chuta uma bola, faz o gol. A outra ele chuta, não faz. 2, 3, 4, ele erra. Aí ele já começa a ficar com medo de chutar no gol. Né? Então, jogada que ele teria que passar, ele fica com ansiedade de querer resolver
e ele não passa para o companheiro. E no outro momento, ao contrário, jogada que ele poderia estar indo fazer o gol, ele fica com medo de errar e passa para um companheiro que está menos posicionado. Então, a gente sente o seguinte, que tem que ter um acompanhamento de um psicólogo constante, né? Jogo a jogo. Você acompanhava o jogo, acompanhava algum relatório do jogo, do técnico, conversava com o técnico para saber exatamente como agir com cada um. Você via os jogos para saber se eles estavam, a maneira que eles estavam se comportando também? Olha, Magalhães, vamos entrar no impasse agora, né? Porque a maioria dos técnicos, eles se consideram psicólogo. Isso é um problema. Isso é um problema. O que os técnicos fazem chama-se incentivo, condicionamento, incentivo. Quando você coloca, por exemplo, uma camiseta com a fotografia da mãe, você está extraindo a emoção externamente, através de uma foto, de uma associação com mãe. E aí o menino lembra o quanto a mãe trabalhou por ele, etc. Isso chama-se condicionamento, isso não é psicologia. Entendeu? Então, os técnicos, às vezes, eles mesmos não sabem o que é psicologia. A psicologia mesmo, ela vai para o interior do menino. Ela vai, através dos pensamentos dele, buscar a emoção que ele tem. Então, se o menino fala, se eu pergunto assim, como você está se sentindo? E ele fala, por exemplo, estou meio aflito, eu tenho que buscar o pensamento dele que o está afligindo. Por que esse menino está aflito? Então, o que passa na sua mente que te deixa aflito? Então, ele vai dizer essas particularidades que você levantou. Dona Sônia, eu errei demais. Então, eu já sei que esse é um problema que eu preciso resolver. O outro vai dizer assim, Dona Sônia, eu tenho que fazer o gol, custe o que custar. Eu já sei que também que tem uma ansiedade demasiada, que temos que diminuir isso daí. Então, não é pelo lado externo que você trabalha. O técnico fala, vamos fazer uma palestra motivacional. Que palestra motivacional? Quem motiva ninguém? A motivação já nasce com você, ninguém não motiva ninguém. O que você precisa é descobrir em que grau de motivação está cada menino da sua equipe. Se você faz uma palestra motivacional para um menino que está se cobrando, que não pode errar, ou para um menino que está se pressionando, que precisa fazer o gol, custe o que custar, essa palestra motivacional vai estourar o sistema nervoso dele. Ele não suporta esse estresse. Para aquele que está na zona de conforto, talvez até sirva, porque vai levá-lo para um padrão médio de motivação. Então, você tem que descobrir o que cada atleta está pensando. Então, nós sempre fizemos o trabalho individual. O trabalho do Santos, que foi feito de 2000 a 2010, ele foi muito mais porque os meninos iam atrás do que pelo que o técnico pede. O técnico pede muito pouco isso, porque ele acha que ele faz bem esse papel. Então, nos bastidores é que foi feito o trabalho. Um trabalho de bastidor, um trabalho onde a psicologia não aparece, um trabalho onde os meninos te procuram e que você passa a fazer uma afinação de bastidor e que esse menino muitas vezes vai lá jogar, joga muito bem e o técnico nem está sabendo que esse menino foi trabalhado no bastidor, porque como ele não tem uma visão clara da psicologia, ele não se importa com isso. O que é uma pena. Então, eu sempre trabalhei sem buscar o brilho para mim. Eu nunca precisei disso para trabalhar esses meninos. Muito embora, Magalhães, o brilho faz parte do reconhecimento. Profissional que não é reconhecido, desmotiva. Profissional que não é chamado, desmotiva. Né? Então, é uma série de coisas que precisaria ser arrumado, sim. Porque nós saímos do Santos em 2010 e, a partir dali, não se viu também grandes coisas. Não se viram grandes coisas. Né? Então, eu acho que os profissionais têm que entender que sozinho você não chega. Se você quiser ir sozinho, você não chega. É uma equipe de trabalho. E que você deve ter maturidade para enxergar isso. Porque hoje eu sei que tem psicólogo dentro do Santos. E eu me questiono, será que está trabalhando? Será que o técnico profissional chama essa psicóloga? Porque o time deveria estar jogando melhor. O que está acontecendo? Ela não é chamada? O trabalho que ela faz, a linha que ela escolheu para trabalhar, que eu não sei qual é pertinente para o esporte? Eu não sei. Então, são questões que as pessoas têm que entender que você sozinho não chega a lugar nenhum. O Santos, a gente vê pelo elenco que tem, a grande arma do Santos sempre foi jogar na Vila Belmiro,
E nesse campeonato aqui, o Santos perdeu mais jogando em casa do que jogando fora. Ou seja, o que mostra talvez os jogadores estão com medo da própria torcida de ser cobrado aqui. Uma coisa que talvez pudesse ser bem trabalhada. Essa coisa que era bem trabalhada, tipo, entrou aqui, nós vamos matar, porque a vila é nossa, o alçapão e tal. Hoje não afeta nada para ninguém. Magalhães, se eu falar para você que eu tenho 100% de certeza, olha que convicção maluca minha, hein? É difícil isso, mas é o que eu sinto. E o que eu sinto, eu tenho que expressar. Eu acredito 100% nesse time do Santos Futebol Clube. Eu acredito 100%. Eu acho que dá para ir com esse time, sim. Ocorre que os meninos estão desafinados emocionalmente. É na emoção que você tem que trabalhar. Um tem medo de jogar porque tem medo da torcida, como você falou. O outro tem medo de errar. O outro, ele acha que ele tem que, como ele está no banco, quando ele entra, ele tem que fazer o melhor dele em 10 minutos. É um excesso de motivação. O outro, talvez veja a política. Então, um que vai mais e que ele nunca vai. Então, ele entra que é dono do time. Exame. O outro que é o dono do time e que atrapalha os meninos que sobem. Enfim, se você afinar tudo isso, dá para ganhar com esse time? Sim, porque tem ali gente boa demais. O que você vê, o que eu vejo, é que estão, às vezes, bloqueados na sua motivação, seja para mais ou seja para menos. Ou estão desmotivados ou estão motivados demais. E alguns, evidentemente, estão no prumo certo. Mas a grande maioria ali, o problema é emocional. Esse time ganha. O Claudinei é uma pessoa de boa índole, é um menino de boa educação com os meninos. Então, eu acredito. Só que eu acho que o time não tem emoção trabalhada. Esse é o grande pecado do Santos. O problema, das vezes, você mudar diretorias é que é como o político que para a obra porque entrou e aquela obra é da gestão antiga. É lamentável isso, porque às vezes você abandona um elevado lindo que fica pela metade, você abandona aquela avenida que tinha um asfalto bonito e que ia levar a algum lugar interessante e você para. E eu acho também que essas diretorias que entram, às vezes elas param alguma coisa que está dando certo dentro do Santos, mas que não vê o profissional. O profissional não é visto o inimigo por pertencer a outra gestão. E isso é uma pena. Sônia, esse papo é muito bom. Eu vou explorar você, trazer de novo aqui, porque é uma coisa que interessa, todo mundo gosta de futebol, ainda mais no ano que vem, que Copa do Mundo, nós vamos ter que conversar muito aí a respeito de jogadores que vão para a seleção, como é a motivação desses jogadores, né? A gente tem aquela história que o jogador joga bem no time, não joga bem na seleção e vice-versa, né? E eu agradeço muito a você, primeiro de ter te reencontrado, que para mim é uma honra. Obrigado por você ter vindo aqui no Jornal do Cacique. Obrigada, querido. Gosto muito de você, fico muito agradecido. O que você precisar, nós estamos na área. Gente, o jornal hoje foi assim, eclético. Falamos de VLT, falamos de esporte. O Jornal do Cacique volta amanhã, se Deus quiser. Bom dia, Brasil!